Irmãos, essa semana ela começa com o título É Hora de Trabalhar na segunda-feira. Nós cantamos o quê? Eia! Eia, irmãos! Põe de novo lá, por favor, o hino. Põe lá. Esse último. Por favor. É hora de renovar a força do nosso espírito. Pois é o Senhor que nos conduz à terra prometida. Essa semana nós vimos que Deus prometeu uma terra para Abraão. E essa promessa, irmãos, se estendeu a nós. Graças a Deus por isso. Sem retroceder, nunca temer, e em todo canto ecoará um hino de vitória que Deus nos dá. Aí no coro diz assim: Eia, então vamos subir. Irmãos, nós lemos essa semana sobre Abraão, sobre Ló, e diz que Ló desceu os declives lá, as campinas, e Abraão subiu, né, mostrando uma certa dificuldade para Abraão e Ló buscando uma certa facilidade. Uma coisa boa, né? Ah, é mais fácil descer, mais fácil ali. E aqui diz: então vamos subir, a terra possuir, pois contra nós nada prevalecerá. Puxa, irmão, ali na hora do carrom, do violão, tudo mais, é legal cantar. Mas, irmãos, subir não é fácil subir. Quem já morou em Minas ou quem já foi em Minas sabe que as subidas de Minas são íngremes. De carro já é difícil, não passa da segunda. De a pé, haja joelho. Então, o subir aqui é animador, é encorajador, mas é difícil. É mais fácil descer. Seria mais cômodo a gente cantar: Eia, então vamos descer. A terra conquistar lá. Mas não, irmãos, é subir. É difícil. Depois diz: Eia, avante sem temor. Ó firmes no Senhor. Na boa terra, Ele nos fará entrar. Irmãos, na boa terra, esse subir não é o meu subir que vai me fazer entrar nessa terra. É Ele que vai me fazer entrar na terra. Ele vai capacitar os meus joelhos para poder subir, mas é Ele. Depois diz, no segundo estrofe: é tempo de conquistar e expulsar o inimigo, com forte espírito a cooperar com Cristo e sua vinda. Jamais hesitar, não duvidar, não ter gigantes em nossa visão. Obrigado. Quando eles foram conquistar a terra lá, Abraão, né, e depois adiante, tinham gigantes, irmãos, nas terras. Então, diz aqui: jamais hesitar, não duvidar, não ter gigantes em nossa visão. Quer dizer que eu vou fechar o olho e se tiver o gigante ele me chuta? Não, irmãos. É que você vê o gigante, continua mesmo assim. Na sua visão, na sua convicção ali, o gigante não é nada. Já era aquele gigante. Brademos a vitória, triunfal canção. Não sei quantos já assistiram filme de guerra. Não é dos filmes mais agradáveis de se assistir, mas tá lá para assistir. E às vezes quando um exército vai tomando o território do outro, às vezes eles vêm marchando e cantando, irmãos. E se você for ver do lado de quem tá, vamos falar assim, né, do povo que está recebendo aquele exército que está guerreando, dá até um medo daquela cantoria. Porque eles cantam, irmãos, sem medo, marchando, como se a vida deles fosse aquela cantoria, aquela canção. E cantando como se nem atirassem ainda. Eles não mataram ninguém ainda. Da mesma forma aqui, irmãos, brademos a vitória. Triunfal canção. Nós estamos marchando e cantando como se já tivéssemos ganhados. E realmente, irmãos, já ganhamos. Nós só temos que tomar posse dessa vitória. E depois diz assim: Eia, então vamos sair, seu reino expandir, com o Senhor sobre as nações reinar. Eia, firmemos nossos pés a promover a fé, e o seu reino Ele nos fará herdar. Então diz assim: na boa terra Ele nos fará entrar. Depois que a gente já entrou, e o seu reino Ele nos fará herdar. É tudo Ele, irmãos. Nós não entramos sem Ele, nós não herdamos sem Ele. E por último, milhares de guerreiros em comunhão.
Aqui não estamos em milhares, mas no mundo todo, irmãos, milhares. Soldados valentes, um só capitão. Nós não cantamos hoje, mas tinha aquele hino, né? O nosso general é Cristo. Da mesma forma. No centro da praça, em todo lugar. Não é só aqui, irmãos. Não é só sentado no banco, não é só servindo, não é só na reunião. Em qualquer lugar. Praça, ônibus, lotérica, hospital, avião. Quem estiver voando aí nas viagens. É ali também. Já determinados ao reino alcançar. Então, irmãos, determinados aqui, você está determinado? Porque fala aqui, já determinados. Não está falando aqui, irão determinar para alcançar o reino, alguma coisa desse tipo. Não. Já determinados. Eles já estão com aquela convicção na cabeça e não tem quem tire. Ao reino alcançar. Fala para o irmão do seu lado aí. Eia, vamos conquistar a terra. Vamos reinar. Quando o irmão Mento pergunta bastante para nós, né? Você vai reinar? Ele perguntou no começo, né? Irmãos, a certeza não tem como ter, porque depende do nosso andar. Mas com essa convicção aqui, irmãos, eia, vamos reinar. Temos que reinar, irmãos. Só o Senhor sabe daquele dia. Nós queremos reinar? Queremos, mas só o Senhor sabe. Os que vão e que não vão. Mas até lá, irmãos, vamos gritar eia e vamos bradar isso para termos a vitória. E nessa semana, falou sobre o título, né? Aliança de Deus com Abraão, concernente à descendência e à terra. Então Deus fez uma promessa para Abraão. E nós estamos nessa promessa. Graças a Deus por isso. E quando o Senhor falou com Abraão para sair lá da terra dele, vamos pegar aqui os versículos. Deixa eu ver aqui. Gênesis 13. Eu ia ler do 14 em diante, do 5 em diante, mas vamos pegar ali o comecinho do... Só o 1 para a gente ter uma noção. Gênesis 13, 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Irmãos, Abraão, no caso aqui antes, Abraão, era o cara. Nas posses ele mandava. E Ló foi junto, né? O Senhor falou, ó, vai sem parente nenhum, né? Só ele e a mulher. Mas acabou que Abraão levou Ló junto. E em determinado momento, né? O Senhor queria medir o coração de Abraão. Por isso que ele mandou para uma outra terra. Igual a gente já falou aqui várias vezes, puxa, se o Senhor chegasse agora para mim, Guilherme, ó, larga os seus pais aí, larga o seu trabalho, larga a sua faculdade, larga tudo, vai para outro país. Eu vou te falar a cidade, a localidade, a região, o continente, mas vai. E agora? E aí o Senhor vai me provar se meu coração está nele mesmo ou não. E eu posso dizer, irmãos, eu acho que eu falaria não pro Senhor naquela hora. Eu falei, puxa, Senhor, não vai dar não. Como é que eu vou largar tudo agora? Mas passa um tempo, eu vou dizer a mesma coisa pro Senhor. E agora, Senhor? Não, espera mais um pouco. Então, irmãos, Abraão da mesma forma foi testado ali o coração dele. Se o coração dele estava naquele gado, naquela prata, naquele ouro, ou se realmente estava no Senhor. Só que Ló não estava nesse mesmo andar da carruagem. Ló estava com o coração nessas coisas aqui materiais. E quando teve essa separação, Deus permitiu que separasse Ló de Abraão. Deus permitiu, ó, faz o que você quiser aí. E Abraão deu essa, vamos assim dizer, deu essa opção, essa oportunidade para Ló ali, né? Ó, escolhe aí o que você quer. Você quer ficar comigo aqui em cima ou você quer uma facilidade aí? E Ló escolheu descer. Um pouquinho mais para frente, no verso... Vamos ler em diante do 5. Ainda em Gênesis 13 aí. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Então ele foi abençoado junto com Abrão. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra?
Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Não é de zoação, tá, irmãos? A cidade chama mesmo Zoar, tá? Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, irmãos, a partir desse momento que teve essa separação, Ló começou a se aproximar do que não era do Senhor. Ele começou a se afastar. Já se afastou de Abraão. O coração dele já estava... Ele estava junto de Abraão, mas o coração não estava. Abraão falou, ó, vai ter que separar. Separou, começou de pouquinho, até chegar em Sodoma. E nós sabemos depois a trajetória de Sodoma e de Ló também. Ó Senhor. Nesse ponto, irmãos, nós temos que estar atentos para que o nosso coração está virado, né? Para os meus bens, para o meu horário, para a minha rotina. Puxa vida, eu separei 7h30 até as 9h30 para vir para a reunião. Se for 7 horas, não vai dar não, porque eu tenho outro negócio marcado, que não sei das quantas. Acabou 9h30, eu saí daqui correndo, porque é isso. Ou, puxa, esse dinheiro aqui, eu ia ofertar, mas... Não, Senhor, eu vou comprar aquele negócio que eu estou querendo tanto comprar. Pode comprar, mas onde é que está o seu coração? Né? Eu falo isso para mim também, irmãos. Eu compro bastante coisa. E às vezes eu falo assim, puxa, Senhor, eu podia ter ofertado isso. Então, irmãos, o Senhor quer testar o nosso coração e tirar esses bens terrenos, essas coisas que estão nos, de certa forma, segurando aqui, para nos fazer subir, né? Subir para a terra prometida. Oh, Senhor Jesus. O verso 14 diz assim: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Puxa vida, irmãos, para sempre. Quem olha, não sei quantos já foram, várias cidades altas aí, mas Poços de Caldas, que tem um lugar alto que você consegue ver a cidade toda. Você olha assim, você consegue, vai até aquelas montanhas, vai aqui e tal. Abraão pode ter olhado isso, irmãos. Aquele largura por comprimento, né? Meu olho alcança até lá onde eu sei que vai dar em Quaratinguetá, sei lá de onde é a cidade. Exemplo. Mas não, irmãos, era a terra toda. Era a terra toda. O 16 diz assim: Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra... Alguém já tentou contar o pó? Lá em casa eu já tentei contar o sal, mas não deu. Então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre, o 17, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, e estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, irmãos, o Senhor deu toda a terra. Vamos ler de novo o 17. Não, 17 não, perdão. O 14, a parte do ergue. Bem forte, todos juntos. Ergue, 13 e 14, isso. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra, vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Irmãos, o Senhor prometeu isso a Abraão. O Senhor não precisava falar, eu prometo para você, Abraão, que piriri pororó. Não, ele já começava falando, irmãos. E Abraão cria naquilo. Puxa, o Senhor está falando. Não adianta falar, não precisa falar, eu prometo. Vinha do Senhor, Abraão, amém. É isso, é o que o Senhor está falando. E essa descendência, irmãos, depois, no verso... Deixa eu achar aqui. Oh, Senhor. No capítulo à frente, o 14, nós temos o relato da vitória, né, dos reis lá.
o 14 primeiro. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Senar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma. E aqui ele vai falando dos nomes dos reis. No 4, 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns. Refaíns aqui, irmãos, são gigantes, tá bom? São gigantes. O Senhor queria fazer uma limpa, porque teve o dilúvio. Só que ainda ficaram vamos falar assim, né, os remanescentes, os gigantes remanescentes. Ainda ficaram aqueles. Refaíns em Asteiote e Carnaim, e aos Zuzins em Aã, e aos Emins em Zavé, Kiriatim, e e por aí vai indo, né? São vários nomes. No verso 10, isso. Não. Verso 12. Apossaram-se também de Ló, nessa época que Ló já estava em Sodoma. Né? Lembra que ele foi descendo, foi se aproximando, e aconteceu essa guerra toda, e Ló foi cativo, foi pego cativo. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Ó Senhor. Então, irmãos, vamos parar aqui no 12. Então teve toda essa situação, né, dessa guerra. E Abraão, sabendo disso, dessa guerra toda, ele arrumou aqueles 300 homens, né, que nós vimos na mensagem passada. E por falta de 300 homens, né, que nasceram na casa dele e foram contra esses homens. Ó Senhor, irmãos, é muito rico isso, porque o Senhor via o coração de Abraão, mesmo Ló tendo insistido, né, ter prosseguido lá em Sodoma e Gomorra. Abraão fala: puxa, Senhor, meu sobrinho está lá. E uma coisa que vai de encontro conosco é que o Senhor falou para Abraão para ele não temer. Vamos ler um pouquinho mais para frente aí no 15, o verso 1, diz assim. O título do capítulo começa: Deus anima Abrão e lhe promete um filho. Então, depois de toda aquela situação de guerra, de Ló, Deus faz uma promessa para Abrão, anima ele. Do capítulo 15, verso 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse. O que ele disse, irmãos? O que ele disse? Não temas. Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Mas aí o Abrão, né, aqui antes de ser Abraão, ficou encucado. Senhor Deus, respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então, tinha um servo lá, que era tão servo, tão próximo, que Abraão considerava como filho. Disse mais Abrão: a mim não me concedestes descendência. Né? O Senhor já tinha prometido lá a terra e a toda a descendência. Mas Abrão ainda, poxa Senhor, mas o Senhor não me concedeu descendência. O 3, né? E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, ele o quê? Vamos ler bem forte essa parte aí? O 6 todo? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, ele creu. Ah, mas ele só creu. Não, irmãos, ele creu. O Senhor falou uma coisa, amém, Senhor. Vai acontecer, ele creu. Disse-lhe mais no 7: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Abrão, né, no caso aqui, estava lá em Ur dos Caldeus, irmãos, mas ele não queria ser mais idólatra. Ele estava lá numa terra de idolatria, mas ele estava caçando o Senhor. Não sabia o que fazer, falou: puxa, eu estou aqui. E aí o Senhor escolheu ele.
para dar-te por herança esta terra. 8. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? E aí o Senhor dá para ele a resposta. Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras. E não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxutava. Então, foi aí aquilo que o Senhor revelou para Abraão. Não podemos esquecer disso, irmãos. O Senhor fala para nós, não temas. Ele é nosso escudo. Fala para o irmão que está do seu lado aí. O Senhor é nosso escudo. Quando nós cantamos lá o Eia, irmãos, nós não estamos indo Eia só a gente. O Senhor está na nossa frente protegendo. É difícil? É difícil. Mas, como diz o hino aqui, vamos subir a terra a possuir, pois contra nós nada prevalecerá. Mas contra nós e o Senhor na nossa frente, irmãos. Com o escudo. Prosseguindo. E olha que interessante. Vamos para dar um pulo lá no Novo Testamento, em Gálatas, no verso 3. O verso 14 diz assim. Vamos ler o 13 também, para dar um anterior. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aí o 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, lembra que Abraão recebeu a promessa da terra? Se estendeu a nós por causa disso aqui. Entendeu? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Eu sou gentil, você é gentil. Nós não merecemos. Nunca mereceremos. Chegasse aos gentios. Em Jesus Cristo. A fim de que recebêssemos, por alguma indulgência, por algum serviço, vamos, pula aí 5 vezes, passa uma semana sem comer alguma coisa e você vai receber. É isso? Não. Recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Senhor não prometeu só a terra ali para Abraão. Prometeu o Espírito. Puxa vida, irmãos. Prometeu o Espírito. O 16, um pouquinho mais para frente, diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Isso aqui é interessante, irmãos. Mas vamos ler até o final. Não diz, e aos descendentes. É interessante que Paulo para e não fala abertamente, como se fosse uma pregação. Paulo parece que está sentado no banco, falando, gente, aqui não está dizendo que é não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Paulo está explicando aqui. Isso é interessante. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Ó Senhor. E aí vai seguindo. Então, irmãos, vamos ler o 16 outra vez. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, no singular. Então, aqui nós vimos que é Cristo, e ao teu descendente que é Cristo. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Você recebeu isso aí pela fé. Por meio de Cristo. Pela fé por meio de Cristo, irmãos. Aquela promessa que Deus fez para Abraão, Abraão podia ter olhado ali e falar, estou olhando aqui essa terra, acho que Deus está me prometendo Campinas, Sumaré, Hortolândia, Jundiaí, o que dá para ver aqui? Mas não, irmão, se estendeu para o mundo todo, por meio de Cristo. Era até onde Abraão alcançava, mas não era só aquilo, era o mundo todo. Oh, Senhor. E aí fala lá, né, não precisa voltar, mas no Gênesis 13:16, né? Assim como o Abraão falou lá para contar as estrelas, né? Faria toda descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência.
Hoje dá para contar, irmãos, quantos cristãos existem? Ou existiram, né? Porque os que já morreram contam também na história toda. Irmãos, milhares e milhares e milhares e milhares. Não dá para contar, assim como o pó da terra. Ó Senhor. E vamos lá para Romanos. Aproveitando que a gente está perto aí do Novo Testamento, estamos no Novo Testamento, Romanos 10. Verso 17. Nós lemos então no Gálatas que a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E a fé vem por onde, irmãos? Podem ler. Romanos 10, 17. Pode ler. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. De onde a fé vem, irmãos? Os irmãos leram ou não leram o versículo? A fé vem pela pregação? Sim ou não? Ok. E a pregação vem? Ah, bom. Então tá certo. Então. A palavra vem por isso, irmãos. Pelo ouvir a palavra. Oh, Senhor. Uma frase que me tocou bastante nessa semana diz assim: a fé não é uma habilidade natural do homem. Não pense que você tem muita capacidade de crer. A gente leu lá, né, que Abraão creu. Mas se a gente ler muito rápido, parece que Deus falou: Abraão, é isso, isso, isso. Ah, tá bom. Creu. Né? Mas a fé não é uma habilidade natural do homem. E hoje a gente vê o termo, né, da fé ser muito banalizado, né? Pô, tô com fé, não, vai dar certo, não sei o que lá. Tô com um projeto, tô com uma ideia. A gente pode até ter esperança que aquilo ali vai dar certo. Mas aquilo não é fé, irmãos. Né? Não, vai dar certo, eu tenho fé. Não, tá, tudo certo. Ou vai começar agora o jogo, eu tenho fé, meu time vai. Né? Ou tô com uma promoção lá, tenho fé que. Não é isso, irmãos. Não é essa fé. É a fé que nós lemos lá no Gálatas. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito. Essa fé é para usar o Espírito. É para nos conectar com o Senhor. É basicamente, né? Isso. É tão simples, né? É simples e não é, mas é simples. Ainda em Romanos aí, põe no capítulo 4. No verso 1 e 5. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquilo que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Difícil? Vamos ler de novo? Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? Então Abraão creu, irmãos. Graças a Deus por isso. Se Abraão não tivesse crido, o que aconteceria, será, irmãos? Porque a promessa que foi para ele se estendeu para a gente. Se estendeu para o descendente. Se Abraão não cresce, não teria o descendente, talvez. Não teria nós aqui. Não teria nenhuma promessa. Quer dizer, tinha, mas né, não tinha quem recebesse a promessa. Abraão era o único naquela terra que buscava o Senhor, verdadeiramente. Ora, o 4. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquilo que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Se Abraão tivesse feito alguma coisa para merecer aquela promessa, beleza. Ele fez por merecer. Mas, irmãos, como é que nós fazemos alguma coisa para merecer alguma coisa de Deus? Não tem o que a gente faça. Agora eu não lembro o versículo, mas eu vou parafrasear, que nossos atos de justiça são trapos de imundícia. É eu pegar um pano lá de casa velho lá e querer limpar uma mesa, limpar alguma coisa e querer falar, ó quem limpou essa mesa aqui, ó. E vai falar, o crédito é do pano. Um pano de nada. Um tecido de nada. Então, se fosse mérito do Abraão aqui ter feito alguma coisa,
Beleza. Não era favor. Era uma dívida que ele tinha com Deus. Porque, ô Deus, ó, eu fiz aí. Me dá alguma coisa aí, me dá uma promessa, me dá um filho, me dá. Mas como Abraão, as obras dele não valiam de nada para Deus, Deus queria que ele cresce. Agora eu não estou aqui com o versículo, mas Deus falou para Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. O título do alimento diário é Andar na presença de Deus. Do tema, né? O tema geral das 4 semanas que a gente vai passar aí. Então era andar na presença de Deus. Então não tinha mérito algum nisso. Que possamos ter esse mesmo coração, irmãos, que nós não temos mérito em obra nenhuma. Nós temos que crer. É isso, crer. Diz assim, também num trecho que eu grifei para não esquecer. Para Abraão, crer na promessa da terra também não era fácil. Ele estava em terra alheia, percorrendo-a como estrangeiro, pois aquela terra tinha dono. Por isso Deus quis fortalecê-lo, fazendo uma aliança com ele. Que daí é aquela parte dos animais que a gente leu. Então imagina, irmãos, chega alguém aqui, ô, vem cá, vem cá. Vai lá naquele campo lá que aquela terra é sua. Como que aquela terra é minha? Olha o gado que tem lá, aquela cerca, não sei o quê, vou chegar lá, o cara vai soltar os cachorros, vai vir pra cima de mim, o que eu vou fazer? Nessa terra não é minha, não. Da mesma forma, Abraão fala, caramba, essa terra não é minha. Não era fácil, mas ele creu. Não era molezinha, mas ele creu, irmãos. E não vai ser, irmãos. Nós cantamos o Eia lá, puxa vida, Eia, vamos subir e tal. Irmão, subir não é fácil, mas vamos. Vamos ou não vamos? Vamos subir, irmãos. Se precisar dar uma paradinha, senta, mas não desce não, só continua subindo. O irmão até deu um exemplo antigo. Se alguém subir na cadeira aí, ou subir numa escada, é mais fácil continuar subindo? Ou alguém vir e falar assim, ô, desce daí, ó. O que é mais fácil? Ô, gente, ninguém sabe o que é mais fácil? É mais fácil puxar, né? Puxar para baixo, exatamente. A gravidade ajuda mais ainda. Então você tem que subir ali, poxa, dá trabalho. Da mesma forma, irmãos. E é interessante também, vamos ler Gálatas 4. Tem um ponto interessante no versículo 23 em diante. Porque nós cantamos o hino, né? Nova aliança. E tinha uma aliança feita com Abraão ali. Só que uma aliança foi que Abraão tentou dar com um jeitinho dele, com Agar. E tem o filho da promessa, que é com Sara. Então tiveram 2 alianças aí. O título, na verdade, desse contexto aqui da Bíblia, né? É Sara e Agar, alegoria das 2 alianças. E no 23 em diante fala assim: mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, né, de Sara, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Puxa vida. Até, eu não sei quantos já ouviram, né? Mas costumam, às vezes, isso é um ponto que eu lembrei agora. Aqui diz, né? Qual é a nossa mãe? Jerusalém, né? Se você ouvir alguém falando que, entrando em termos de quem é pai na Bíblia e quem é mãe na Bíblia, irmãos, não se detenha nisso, irmãos. Leia o contexto. Leia o contexto. Nós somos descendentes dessa aliança de Sara, de Cristo. Se os irmãos lerem certinho todo o contexto, irmãos, a Jerusalém lá de cima, que fala aqui, né? Mas a Jerusalém lá de cima é livre. A descendência de Sara, no caso, né? De Isaac e por aí vai indo. A qual é a nossa mãe. Porque está escrito. Eu queria ler isso com os irmãos bem forte. O 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Então,
Então, irmãos, alegra-te, ó estéril. Ó Senhor. Graças a Deus, irmãos, por nós estarmos nessa descendência. Tem um trecho que diz assim, no Alimento Diário. Os filhos de Israel, que são o povo do Antigo Testamento, tinham marido. Né? Eles já tinham a sua própria descendência. Né? Eles já eram o povo de Deus, vamos assim dizer. E eram mesmo, e são o povo de Deus. Nós somos os povos gentios. Irmãos, eu sou gentil. Repetindo, eu sou gentil, vocês são gentis. Que não tinham marido. Nós éramos estéreis. E o Senhor nos tornou férteis. Irmãos, alegra-te. Puxa vida, irmãos. O Senhor nos fez férteis. Frutos para Deus. Filhos para Deus. Colocar outros nessa descendência. Nós podemos hoje. Como? Pregando o Evangelho. É isso. Ó Senhor. Então, irmãos, como diz o título da segunda-feira, é hora de trabalhar. E como diz o hino que nós cantamos, eia. Não vamos sair dessa reunião de hoje, irmãos, como mais uma reunião, mas procurar sim trabalho. Se você está parado, não fique parado. Vá diante de algum irmão. Se algum irmão está servindo, vai nesse irmão. Se a gente puder depois, né? Isso aí dá para resolver depois. Mas fazemos reunião de serviço para alinhar, irmãos, porque é hora de trabalhar. É muito cômodo, né? Puxa vida, a vida da igreja está tão boa, tão gostosa, tá, as reuniões. Puxa, vamos colocar um novo agora, né? Espaço maior, não sei o que, parará. Mas, irmãos, temos que trabalhar. Temos que trabalhar. Se você está parado, arregaça essa manga aí e procura alguém que está trabalhando para você trabalhar junto. Para você fazer alguma coisa. Se quiser vir aqui assentar tijolo com o Ari, venha. Se não quiser, quer ficar na recepção? Fique. Quer ficar na música? Fique. Irmãos, contate os irmãos. Vamos fazer reunião de serviço? Vamos. Vamos alinhar, irmãos. Por quê? Nós temos que apressar o quê? A volta do Senhor. Se eu não apressar a volta do Senhor, talvez o Senhor não volte nessa geração. Ou ele me tire. Fala, o Guilherme não está apressando a minha volta, acho que ele não está muito afim de que eu volte. Mas ele não vai deixar de voltar por causa de mim. Ele só vai me tirar da... Guilherme, descansa um pouquinho então. Já que você está... vai pro banco, né? Não precisa descer o morro que vocês estão subindo, mas fica paradinho aí que você não está ajudando a acelerar, a apressar. Puxa vida, irmãos, vamos apressar, né? Amém.